Boa tarde. Bem-vindos ao 45º aniversário do Instituto de Letras e Ciências Humanas. Com autorização do Sr. Reitor, declaro aberta esta sessão. Vamos começar por ouvir a Presidente do ILS, professora Isabel Hermida. Caros convidados, excelentíssimo Sr. Reitor, Sra. Vereadora da Cultura da Câmara de Braga, Sr. Administrador da Universidade, Srs. Vice-Reitores e Pró-Reitores, Sra. Provedora do Estudante, Srs. Presidentes e Vice-Presidentes de Escolas e Institutos, Sr. Presidente da Associação Académica, Srs. Diretores de Serviços e aqui da Casa, Sr. Presidente do Conselho do Instituto, senhores diretores do CEUM e do CEPS, senhores diretores de departamento e de curso do ILS, estimados docentes, funcionários e alunos desta escola, queridos amigos. Houve um ano no início da década de 90 em que uma homónima minha resgatou uma expressão latina que viria a ser citada à saciedade. Essa minha homónima, atenção, é-o apenas no primeiro nome próprio, Isabel, pois tem o apelido Windsor, que lhe granjeou uma vida e um papel bem diferentes dos meus, tanto no extrato bancário como na história. Pois disse Isabel II que 1992, ano de muitas vicissitudes, entre as quais 2 separações e um divórcio de 3 dos seus 4 filhos, tinha sido o annus horribilis da sua vida e da história do Reino Unido. Ora, o ano de 2020 foi certamente também um annus horribilis para todos nós, mas por razões bem diferentes. Foi um ano em que tudo parou, quase mesmo o dilatar e contrair dos nossos pulmões, subitamente olhados como o órgão de domicílio preferencial do vírus. Foi, portanto, um ano pulmonar. Ou não tivéssemos andado a inalar o nosso dióxido de carbono de manhã à noite, mas também visceral, por ser nas entranhas que mais sentimos as emoções, ou dizermos ser no seu âmago que se instala a ansiedade. Foi um ano de suspeição generalizada, em que na rua fomos olhados de soslaio como portadores da peste, por muito saudáveis e viçosos que parecêssemos, por muito limpos de chagas ou sintomas. Foi o ano de um inimigo invisível, mas omnipresente. Um ano em que não pudemos visitar familiares e amigos, contrariando o que de mais natural e humano existe em nós, estar com os outros, estreitando laços e cimentando afetos. Um ano sem festas religiosas ou profanas, sem Páscoa, sem casamentos, sem batizados, sem comunhões, nem aniversários, nem santos populares, nem sequer fogotório minhoto. Um ano de contradições, um ano de incerteza, um ano de desconfiança. Um ano em que se desenhou um perigoso policiamento interpessoal, a instalação de uma espécie de patrulha de pensamento e de opinião. Um ano também de ruína económica, de desemprego galopante, de falência dos pequenos, dos médios e dos grandes, mesmo de alguns gigantes. Um ano, talvez pela primeira vez na história, verdadeiramente globalizado num sentido imprevisto do termo, porque democraticamente planetário nos seus males e, por conseguinte, pacificado no infortúnio partilhado. No mundo académico, na Universidade do Minho, no ILS, o ano não pôde deixar de ser horribilis também. Foi um ano de paragem, com tudo o que de nefasto uma paragem pode ter na vida universitária. De súbito, perto de fazermos 45 anos, paramos as aulas, as provas, a investigação, os projetos, as conferências, as deslocações em serviço, as comunicações e os eventos. Paralisamos, adiamos, suspendemos. Tal como a respiração, suspendemos todas as atividades num tórax insuflado de planos, de prazos e de sonhos, que com o passar das semanas e dos meses foram murchando, perdendo o ímpeto
e secando na fonte. E a universidade ficou deserta, sem viva alma. Onde estavam todos? Fechados em casa, ora pois, nas suas tocas ou cavernas, imbuídos de medos primordiais e defendendo, claro, a sua pele e a da sua prole. Na verdade, o confinamento doméstico, a que alguns chamaram prisão domiciliária, foi a imagem de marca da pandemia. Falei em cavernas, sim, e isso traz-me a algumas considerações platónicas. Por esta altura, no ano passado, usei uma alegoria para descrever a situação do Wills no seio da universidade. Chamei-lhe alegoria do terrário. E nela comparei a nossa escola a uma espécie de caixa de vidro, onde todos nós, como formigas trabalhadoras, nos movíamos freneticamente de túnel acima e túnel abaixo. Que diferença radical face a este ano. Mais apropriada para grande parte de 2020 é a mais célebre das alegorias, aquela a que Platão chamou alegoria da caverna. Sim, vivemos quase todo o ano que está a terminar numa caverna, olhando as sombras que se projetavam sobre as paredes, longe do mundo, da experiência real e da vivência concreta das coisas. Essas sombras foram de diversas naturezas. Foram digitais, para começar, pois em vez de pessoas, alunos, colegas e funcionários, de carne e osso, passamos a falar e interagir com imagens no computador. As sombras foram também gestuais e o gesto que mais se viu foi o de espetar o osso bicudo do cotovelo, não como expressão de agressividade, mas como forma infeliz de cumprimento. As sombras foram ainda auditivas, pois em vez de confraternizarmos com amigos e vizinhos, ouvíamos-los ao telefone ou através das paredes e das cercas do jardim. E com esta realidade substituta, com estas imagens, gestos e sons que tomaram o lugar das coisas, dos acontecimentos e das pessoas reais, fomos vivendo uma vida paralela e ilusória, em que os hábitos e as rotinas subitamente se esfumaram para dar lugar a uma semivida, a uma pseudo-vida. Fora da caverna, porém, algumas coisas continuaram como dantes. O sol levantou-se e pôs-se todos os dias. As estações sucederam-se ao ritmo de sempre. Os pássaros continuaram a cantar e as flores a desabrochar. E ao fim do mês, as contas continuaram a ter de ser pagas. Na universidade, no Wills, as despesas correntes não estancaram. De facto, os contratos de manutenção não caducaram, as requisições de serviço não terminaram, os gastos de funcionamento não cessaram. Contudo, o dinheiro tornou-se também ele numa sombra na parede da caverna. Diziam-nos que ele existia, algures, em dimensões inatingíveis, para as quais tinha migrado e nos quais passeava os seus dígitos promissores, sem, contudo, estar ao nosso alcance. Víamos-los com aparente clareza, esses dígitos. Podíamos consultá-los nas plataformas online e verificá-los nas tabelas Excel, mas, tal como projeções holográficas no muro, não podíamos tocar-lhes ou mexer-lhes. Eram, portanto, a definição exata da ilusão platónica. Para além dessas dimensões intocáveis, tinha-nos sido atribuído, como todos os anos, um orçamento. Mas este ano, pela primeira vez, o segundo e o terceiro trimestres deste orçamento não foram, como se diz na gíria financeira, libertados. A caverna ilxiana esteve a zeros, desde abril até setembro. E outubro, novembro e dezembro? Perguntarão. Oh, então não sabem, o quarto trimestre já tinha sido adiantado, outro termo do léxico financeiro, no primeiro. Mas como? Porquê? Ora que pergunta, para pagar o déficit que tinha migrado do ano anterior. Então, isso quer dizer que também não tivemos dinheiro nestes últimos 3 meses? Claro que não. É por isso que as despesas por pagar vão ter de migrar, mais uma vez, para o próximo ano, no qual vamos também entrar em déficit. E é assim, tanto connosco como com todas as outras escolas. A novidade este ano é que, além do déficit, também vai migrar o orçamento por haver, ou assim me explicaram. Será que percebi bem? Espero que sim. A lógica dos números capta-se tão facilmente como uma sombra na parede. Quanto mais a perseguimos, mais ela nos foge.
Mas da caverna em que tivemos de nos refugiar, vimos outras coisas, além de números e dinheiros fugidios. Vimos homens das obras a passar por nós sem parar. Iam com escadas, andaimes, baldes de tinta, ferramentas, berbequins e pincéis. É lá, vocês aí, por favor, esperem, venham cá, o Ilse precisa de obras há meses e meses. Estão a ouvir? Foi em outubro de 2019 que tivemos aqui o engenheiro e fizemos o levantamento das necessidades urgentes dos edifícios do Ilse. Temos frestas, infiltrações, desníveis, temos paredes cinzentas de pó de décadas, canalizações pré-históricas e corrimões de tinta lascada. Temos corrimões lascados, interrompeu um dos homens, o mais expedito, mas sem se deter. Mas nós ainda há pouco vos pintamos a escada de incêndio. Ainda querem mais? Ah, sim, respondemos. A escada de incêndio vermelha, a poente. Sim, ficou linda. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas tínhamos muitas outras coisas na nossa lista que ainda não foram feitas. Foi-nos prometido, sabem? Esperem, não se afastem. Mas os homens das obras não pararam. Vimos-los depois ao longe, montando os andaimes nas paredes externas de outra caverna que não a nossa. E viramos-nos de costas, amuados, vendo o reflexo da azáfama dos trolhas projetado numa das nossas paredes rachadas. Alto, disse alguém, vão ali fora a passar 75 milhões da FCT. Talvez haja uma hipótese de as humanidades e as artes terem direito a alguns cêntimos, como já tivemos no passado. Toca a trabalhar e a submeter projetos. Os que estão em curso têm prazo de caducidade. E eis que nos sentamos a trabalhar, a fazer contactos, a formar equipas, a pensar estruturas teóricas, construções cognitivas, edifícios conceituais. E tudo com impacto prático e societal, bem entendido, que as letras não têm de ser desprovidas de sentido social ou de razão histórica. Acabada a maratona, caímos para o lado, cansados, mas com a sensação de dever cumprido. Saímos bem. Nós, que até somos também avaliadores dos projetos de outros, que até integramos também nós painéis internacionais de peritos sobre as nossas áreas, somos capazes de aferir que fizemos um bom trabalho. De 12 candidaturas, 7 de um centro e 5 de outro, ambos classificados com muito bom, mal corre que não seja escolhida nenhuma. Passam os meses, o vírus vai a banhos e regressamos à caverna Ilse em modo rentrée. Durante algum tempo até nos esquecemos dos projetos. Tal é a dor de cabeça da preparação das aulas em formato misto. Agora online, depois na sala, agora com estes, depois com aqueles, sai daqui, limpa dali, entra ali, falta a chave, liga ao Zoom, vem abaixo. Mas eis que chega ao grande dia. And the winner is... Como? Desculpe, não ouvi bem. 0. Nenhum. A alegoria da caverna parece prestes a tornar-se na alegoria do precipício. Vá lá, não desesperem, diz alguém que nos quer bem. Sabem quantos projetos no país inteiro, por exemplo de linguística, foram financiados? 1. Ouviram bem? Um único projeto no país todo. E de filosofia? 3. Em rigor, 2. De 62 candidaturas, de norte a sul, sim. Uma taxa de sucesso de menos de 5%, para todos a nível nacional. A mesma da Minho, afinal, de mais de 600 candidaturas, apenas cerca de 30 foram financiadas. Vá lá, não desistam, continua a voz amiga. Deprimidos, recolhemos ao rame-rame do dia-a-dia, tratando de burocracia e despachando papelada virtual, enquanto a chamada desmaterialização, que nos veio facilitar tanto a vida, ia acumulando etapas em cima de etapas no Doc Web. Como se não bastasse este estado de coisas, um pequeno pormenor veio acrescentar uma nuance cómica ao nosso crescente embutamento e alienação. Precisando de esclarecimentos administrativos, metemos pés ao caminho e fomos campos fora, em direção a outras cavernas. Já nem sei se o GAP, se o GAI, ou o DTSI, ou a DA, tanto faz. Mas eis que dos ditos gabinetes, serviços e divisões nem sinal. As siglas, que tínhamos aprendido há relativamente pouco tempo,
tinham mudado. Agora havia usgas, usiques, gdapes, straques, ulriques, gpedecuques. Céus, como encontrar estes sítios? Como falar deles sem nos enganarmos? Como pronunciá-los sequer? Nem os próprios funcionários, sempre mais atualizados que nós nas coisas práticas da vida, nos podiam valer, porque a palavra funcionários tinha sido banida, como no Newspeak de George Orwell, sem deixar rasto. Agora havia uma sigla para os designar, TAGs, ou seja, trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão. Uma designação tão longa que, antes de terminarmos de articular por extenso, já o nosso ouvinte nos virou as costas. Bastante impaciente. Mas nem tudo foram mágoas neste ano malfadado. Nem tudo foi horríbilis. Vamos a ver. Continuamos todos de boa saúde. Enchemos os nossos cursos na primeira fase. Conseguimos construir manualmente os horários sem termos uma síncope cardíaca ou nos tornarmos assassinos em série. Cumprimos prazos. Encaixamos imensas turmas em pouquíssimas salas e com espaço entre os alunos. Continuam de boa saúde todos os nossos alunos. Conseguimos gerir o pandemónio do teletrabalho que ninguém ainda conseguiu perceber. Continuam de boa saúde todos os nossos funcionários. Conseguimos dar aulas à distância, mesmo perante estudantes cuja cara era um quadradinho negro que não falava nem sorria. E conseguimos avaliá-los, corrigir testes e dar notas. E continuam de boa saúde todos os nossos docentes. Conseguimos voltar aos nossos gabinetes e regar as nossas plantas. Continuam de saúde todas as nossas plantas. Conseguimos finalmente sair da caverna, aos poucos, e achar que, às tantas, a caverna até tinha janelas e o sol até entrava. E conseguimos ver que os outros, nas cavernas deles, passaram pelo mesmo que nós. Entretanto, olhamos para cima, para a reitoria, e vimos que a porta estava aberta. Aliás, esteve aberta o tempo todo. E nós, presidentes de escola, pudemos entrar, falar e ser ouvidos sobre todas as dúvidas deste ano atribulado e as dificuldades de tudo. Mais do que poder fazê-lo, fomos efetivamente convidados a isso. Todos os 15 dias, desde março, passou a haver reunião do QPO, outra sigla cacofónica, mas esta com um eco, admito, muito positivo, porque indicativo de receptividade e diálogo. E o reitor, acompanhado da sua equipa completa, foi de facto dialogando, ouvindo, aconselhando, decidindo e despachando em várias fases e em constante adaptação, não só ao evoluir das circunstâncias lá fora, mas também ao evoluir do sentir cá dentro, ao nível das 12 unidades orgânicas. Esta concertação constante com as escolas foi uma das coisas boas deste ano péssimo. E foi em conjunto com a reitoria e todas as escolas que aos poucos fomos retomando a normalidade possível. Como alguém disse, tinha sido bem mais fácil meter as pessoas em casa do que era agora tirá-las. O medo tinha-se instalado e contra ele não há vacina à vista. Mas a universidade, à luz das coordenadas da tutela e dos peritos de saúde, foi tentando reerguer do chão um ano letivo violentamente abalado, o anterior, e dar respostas coerentes e atempadas a um novo ano letivo inicialmente carregado de interrogações, o corrente. Vou concluir invocando um provérbio inglês. Every cloud has a silver lining. O que, numa tradição literal, significa todas as nuvens têm um rebordo de prata. Ou, se quisermos, todas as nuvens escondem o sol. Quer isto dizer que as situações difíceis passam e podem trazer algo de positivo. Ora, do annus horribilis que agora termina, guardarei a solidariedade, o poder de adaptação e a flexibilidade que todos mostramos, docentes, alunos e funcionários,
para combater uma inédita adversidade. Guardarei também o exemplo daqueles que, em prol do bem comum, assumiram cargos de gestão pedagógica e académica nesta tormenta. Os diretores de curso, de departamento e dos centros, bem como, claro, os meus 3 mosqueteiros, a quem devo a minha sanidade e boa disposição. Guardarei ainda o esforço constante e sem tréguas que todos fizemos para manter viva e unida a nossa universidade e cumprida a nossa missão. Quem sabe até se, de tão bem que nos portamos, não merecemos todos uma recompensa. Isto é, um ano de 2021 que seja um annus mirabilis, com a ajuda do Sr. Reitor, que nos prometeu, já para janeiro, desbloquear 2 concursos, libertar verbas e acionar as lendárias obras que temos em atraso. Sinto-me desde logo otimista. Tão otimista que já começo a sonhar com outros voos, com outros projetos de ensino e investigação, que abram mais uma janela e tragam mais uma arte para a nossa Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, a saber, a 7ª. Sim, começo a sonhar com uma licenciatura em cinema. Nada como uma grande crise para sentirmos um impulso igualmente grande de renascimento e renovação. Muito obrigada. Vamos agora apresentar um conjunto de declamações de poesia em vídeo, intitulado 10 poemas para 10 línguas, que representa e celebra a natureza multilingüe da nossa escola. Estes 10 poemas, declamados por alunos das nossas diferentes licenciaturas e mestrados, giram em torno do conceito da arte poética ou do significado de ser poeta. Vão ser apresentados aos pares ao longo da presente cerimónia, intercalados com as mais atividades. Começaremos naturalmente pela nossa língua-mãe, o português, e, logo a seguir, passaremos ao inglês. Estas constituem as línguas major da formação que oferecemos. O segundo par será o francês e o alemão, o terceiro, o chinês e o japonês, o quarto, o espanhol e o galego, e o quinto, o russo e o italiano. Aproveito para agradecer ao GCI, na pessoa da doutora Júlia Costa, e à RUM, em especial ao Hugo, o apoio fundamental que nos prestaram. Vamos então assistir aos 2 primeiros poemas. O poeta fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as luas que ele teve, mas só que eles não têm. E assim, nas casas da roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. I could never have dreamt that there were such goings on in the world between the covers of books. Such sandstorms and ice blasts of words, such staggering peace, such enormous laughter, such and so many blinding bright lights splashing all over the pages. In a million bits and pieces, all of which were words, 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 and each of which were alive, forever in its own delight and glory and oddity and light. Agora vamos ouvir uma peça inédita, concebida expressamente para o Wills,
com o intuito de celebrar a sua missão na docência e investigação das letras, artes e ciências humanas. Com o título Dia a Dia, a peça para cordas e soprano será interpretada pelos alunos da licenciatura em Música e do mestrado em Ensino da Música. Como solista soprano convidado, teremos Ana Paula Matos. Convido os músicos a entrar. O Wills agradece a organização deste momento à Associação Académica da Universidade do Minho, na pessoa do seu presidente Rui Oliveira, aqui presente, e do vice-presidente José Tedim, do Departamento de Ação Educativa e Associativismo, que organizou a interpretação da peça, assim como aos alunos e, em especial, à solista convidada, o terem aceitado com entusiasmo participar nesta celebração do nosso Instituto.
Le poète est un fou perdu dans l'aventure, qui rêve sans repos de combats anciens, de fabuleux exploits sans nombre qu'il fait sien, puis chante pour soi-même et la race future. Plus tard, indifférent aux soucis qu'il endure, pauvreté, gloire lente, ennuis élyséens, il se prend en les lacs d'amour patricien, et son prénom est comme une art de torture. Mais son nom c'est bonheur. Ah, qu'il souffre et jouit! Extasié le jour, halluciné la nuit, ou réciproquement, jusqu'à ce qu'il en meure. Armide, Éléonore, ô songe, ô vérité, et voici qu'il est fou pour en mourir sur l'heure, et pour ressusciter dans l'immortalité. Ich weiß doch, nur der Glückliche ist beliebt. Seine Stimme hört man gern, sein Gesicht ist schön. Der verkrüppelte Baum im Hof zeigt auf den schlechten Boden, aber die Vorübergehenden schimpfen ihn einen Krüppel. Doch, mit Recht. Die grünen Boote und die lustigen Segel des Sundes sehe ich nicht. Von allem sehe ich nur der Fische riesiges Garnet. Warum rede ich nur davon, dass die 40-jährige Häuslerin gekrümmt geht? Die Brüste der Mädchen sind warm, wie Ehedem. In meinem Lied ein Reim käme mir fast vor wie Übermut. In mir streiten sich die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum und das Entsetzen über die Rede des Anstreichers. Aber nur das Zweite drängt mich zum Schreibtisch. Apresentado pelos alunos da licenciatura em Teatro, com a encenação de Vítor Hugo Pontes, a quem desde já muito agradecemos. A peça é um excerto do texto Dicionário, de José Maria Vieira Mendes, e versa a experiência de termos de lidar com opiniões alheias e definições impostas acerca do modo como somos, mas também de querermos definir e opinar sobre os outros, como se a vida fosse um dicionário e estar nela fosse uma tentativa de corresponder às definições. Eu não sou nenhuma especialista, Max, mas não me parece que se possa chamar a isso dançar. Não, não pode. Até porque é desagradável.
E isso concordo. Não é só desagradável. Há ali qualquer coisa que demonstra uma falta de... Vá, sem querer ser mal educado. Uma falta de noção. Uma falta de noção? O que eu quero dizer é que não se dança de qualquer maneira. Uma dança tem regras. É o nosso corpo a mexer-se, mas com um conjunto de regras. É por isso que a arte estética deve ser agradável de ver. E as regras ajudam a tornar a dança agradável de ver. E o que me parece é que à Max lhe falta essa noção estética. E é pena, porque depois a dança ressente-se. Houve ali uma parte que parecia que ia correr bem, não foi? Por acaso não estou... Estás a falar de qual parte mesmo? Aquela em que ele punha um pé à frente do outro e parecia mais controlada. Ela está a falar daquela parte logo no princípio? Não me lembro. Lembras-te daquela que ele mexia os braços assim? A ideia com que fiquei é que se fosse um movimento mais redondo. Quer dizer, eu não sou nenhuma especialista, mas fiquei com essa impressão. Vocês não acham que se ele tivesse umas aulas... Ah, bem visto. Porque ela até tem jeito. Só precisava que lhe providenciassem umas noções básicas. Eu conheço uma pessoa ótima. Não me tinha lembrado disso, mas em relação a essa matéria não me parece que a Max esteja... Não me parece que ela esteja disponível. O que é que tu achas, Max? Gostavas de aprender? Estão a ver. Eu só acho que não faz sentido, Max. Faltam dados, falta qualquer coisa. Não se percebe. Ficas muito tempo sem perceber. E há momentos então... Se calhar eu também estava cansada e posso até estar a ser injusto. Mas tem de haver mais. Tens de contar mais coisas. Há demasiado... Não sei. Não se vê nada. Parece que está tudo escondido. Não se vê nada. E, portanto, não há nada. É uma sensação de vazio. Completamente de acordo. Fico sem saber o que é que não pretendias. Porque não há assim uma coisa que eu possa dizer é isto. Estás a perceber? Uma ideia forte. Já para não falar da ausência de sentimento. Vocês não acham que falta sentimento? Completamente de acordo. Eu senti imenso falta de sentimento. Sentimentos e emoções fica muito... Não sei como é que é dizer isto, mas parece que ficas assim um bocado a armar, se é que me estou a fazer entender. Sim, ligeiramente pretencioso. Eu por acaso achei super pretencioso. Oh, isso. Eu provavelmente não é por mal. Isso eu já não sei. Não é propositado, é só ingênuo. Sabes que em relação a essa matéria é uma coisa que também não ajuda. Quando não lhe pões, como é dizer, quando não sentes humanidade. Pois. Quer dizer, uma personagem que é uma garrafa e outra que é um telemóvel. Eu acho engraçado. É engraçado que não te deixes ir pelo mais óbvio. É quase interessante. Mas depois
Quer dizer, depois falta qualquer coisa, não é? Onde é que fica aquilo que é nosso, aquilo que nos caracteriza? As pessoas, as emoções. A história da literatura, a história da arte, a história em geral e com H grande. Essas coisas caracterizam-nos, unem-nos, fazem parte da nossa identidade, da história da humanidade. É ou não é? Olha, os maias, por exemplo, são pessoas, são relações entre pessoas, não é relações entre uma garrafa e as placas tectónicas. Nos maias, as garrafas não falam. Nada contra, mas Eu por acaso senti falta, foi da parte mais psicológica. Mais psicológica? Sim. O facto de não se perceber as motivações. As motivações de uma garrafa. Pois lá está. Quando a protagonista é uma garrafa, é claro que depois falta-lhe densidade e congruência. É como ela estava a dizer. Quais é que podem ser as motivações de uma garrafa? Mas eu não tenho nada contra a garrafa. A sério, nada contra. Eu até achei piada à garrafa, porque acrescenta uma certa imprevisibilidade qualquer à cena. Mas precisava só de... não sei. Sentimento. Acho que é isso, sim. E as motivações têm a ver com sentimento. Os porquês são fundamentais e é preciso ter resposta para isso. E nisso, a tua história não é muito generosa, Max. Não providencia. Pois não. Mas também passa por uma questão de estrutura. Ajudava imenso se fosse mais bem estruturado. Agora é que tocaste em um ponto. A estrutura? É pá, sim. A estrutura para mim é tipo essencial. Como é que é possível contar sem... É como a espinha dorsal, não é? Se tu não tivesses coluna, como é que andavas? Como é que... É a base de tudo. Coisas básicas, como princípio, meio e fim. Ouve. Ninguém está aqui a querer contar a tua história, Max. Isso parece-me bastante óbvio. Agora, tu queres que as pessoas te ouçam, não queres? Tu queres que isto acabe bem. E assim, não parece que vai acabar bem. Não podes abdicar de certos ingredientes. Por exemplo, imagina que querias contar a história de Portugal. Por exemplo. É só um exemplo para eu explicar o que eu quero dizer. Se quisesses contar a história de Portugal, há episódios que não podes deixar de contar, não é? Tens de falar do quê? Do Afonso Henriques. Do Dom Sebastião. Do Infante Dom Henrique. É ou não é? Tu não podes falar da história de Portugal sem conhecimento, sem saber o que é. Há nomes que têm de aparecer, senão não é a história de Portugal. E da mesma forma, também tens de ter em conta que, se queres que as pessoas te ouçam, tens de providenciar um mínimo de referências. Os nomes, as datas, porque isso estrutura e torna a tua história mais sólida. E não podes dizer que não queres contar uma história, porque toda a gente quer contar uma história. Claro! Tens de saber do que estás a falar. Isso é importantíssimo, tens de saber. E é importante disponibilizar um mínimo de requisitos. Por exemplo... Tens de ter audição. Por exemplo... Tem de acontecer qualquer coisa, não podem ser só pessoas a conversar. Exato. Eu até acho, se vocês me permitem, eu não queria dizer muita coisa, porque cada um deve fazer aquilo que quer, nada contra. Mas estava a ouvir-vos e não resisto. O que me parece é que não era muito difícil acrescentar uma coisa ou outra, coisa simples, e agilizava logo de uma maneira diferente. Às vezes trata-se de alterações cirúrgicas e muda tudo. Eu lembrei, por exemplo, que a garrafa se podia apaixonar. Isso era bem visto. Se houvesse uma história de amor... E não precisava de ser muito desenvolvido, só um apontamento. Concordo. Se pensares nas grandes histórias, em todas as boas histórias, as que ficam, todas elas têm um momento de amor, um momento tocante. E nesse caso parece-me que ia ajudar imenso. Deixava de ser uma coisa tão abstrata e fria.
Porque também credibiliza, não é? Imagina. Wise men say only fools rush in, but I can't. Amo-te, Paula. Falling in love with you. Shall I stay? Would it be? Mas não pode ser, Carlos. If I Acho que faltam nomes. Ajudava a identificar-nos com a garrafa. Amo-te, Paula. Mas não pode ser, Carlos. Eu sei, Paula, mas é mais forte do que eu. Ai, Carlos, Carlos. Adorei! Eles são ótimos. Ficas logo com curiosidade para saber como é que vai acabar, não é? Se calhar o problema, e vou dizer isso só para terminar, depois calo-me. É essa. É que é só para ser do contra, percebem? Eu não consigo deixar de sentir que é uma espécie do manifesto do contra. Contra as pessoas, contra histórias, contra o amor, contra a história de Portugal e contra tudo em geral. A mim fez lembrar aquelas pessoas que se põem a gritar no meio da rua. Assim, porque precisam de atenção. Assim, uma espécie de desespero para serem vistas. Por acaso não me tinha lembrado disso, mas faz sentido. Aliás, uma coisa leva à outra. Claro que depois funciona contra eles. Deixam de serem vistos. Precisamente. Mas olha, Max, isto não é pessoal, não leves a coisa a peito. Sim, e é só uma opinião. Tu fazes o que quiseres e acho muito bem que fazes o que quiseres fazer. Claro. Agora eu, por exemplo, para mim é importante ter uma apreciação exterior, não é? Alguém que veja de fora e que, portanto, tenha um olhar mais desempoeirado, mais... Objetivo? Objetivo, é isso. Estava-me a faltar a palavra. Assim, no geral, acho que até tem imenso potencial. Talvez seja apenas uma questão de trabalho. Uma questão de trabalho. Mas é isso. É só mesmo isso. take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.《辛弃疾》少年不识愁滋味，爱上层楼，爱上层楼，为赋新词强说愁。尔尝尽愁滋味，欲说混休，欲说混休，却道天凉好个秋。
経験という粉とインスピレーションという酵母菌を混ぜて愛情を込めてよくこねなさい。それから力いっぱい叩いてしばらく放っておきなさい。それが自分の内側からの力で大きく膨らんでくるまで、それから再びこね直して丸い形にしてあなたのハートのオーブンで焼きなさい。Somos agora convidados a ver e ouvir a dança Ritmo e Melodia, pela aluna Liu Chang, do curso de mestrado em Estudos Interculturais Português-Chinês. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras
como Flota Cubana de Pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente, hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? Que escriban, pues, la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Que escriban, pues, la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Un poema é un ser vivo que anda, respira, soña, chora, salouca, ama, berra, cintila e escurece, cala, aborrece a mentira, sente odio e ternura, desángase, fala de intimidade a intimidade coas cousas e coa xente, suxere mundos posíveis e imposíveis, suda, cansa, sente sede e fame, adoece, agoniza e nunca morre. Passamos agora à atribuição do Prémio Almedina. O prémio é atribuído anualmente pela Livraria Almedina ao melhor dos estudantes do ILS, beneficiários de bolsas dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho. Recebe o prémio a aluna Tânia Patrícia da Silva Gonçalves, da Licenciatura em Estudos Orientais, Chineses e Japoneses. Tânia. Para a entrega do Prémio Almedina, chama ao palco a diretora do curso, a professora Sunelan. Nie никчему одические рати и прелести логических статей. По мне, стиха все будет должно не кстати, не так, как у людей. Когда бы знали, из какого ссора растут стихи, не видая студа. Как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене. И стих уже звучит, задорен, нежен, на радость вам и мне. Amai trite parole che non uno usava. Mi incantò la rima fiore amore, la più antica, difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Amo te, che mi ascolti e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco. É tempo de ouvirmos o reitor da Universidade do Minho, o professor Rui Vieira de Castro. Muito boa tarde. Cumprimento em primeiro lugar a Sra. Presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas, a professora Isabel Dirmida, o Sr. Presidente do Conselho do Instituto, o professor Álvaro Iriarte,
Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Braga, doutora Lídia Dias, os membros dos diversos órgãos do ILS, ao nível da escola e das várias subunidades orgânicas, os meus colegas membros da equipa reitoral, os senhores presidentes e vice-presidentes de unidades orgânicas que se juntaram a este evento, os colegas professores e investigadores do ILS, a senhora provedora do estudante, o senhor presidente da Associação Académica de Estudantes, os estudantes do ILS, que já hoje aqui nos brindaram com exemplos magníficos da sua atividade, o senhor administrador da Universidade do Minho, os trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão, e há uma razão, Sra. Presidente, para esta designação, que foi motivo de grande debate dentro da Universidade, como sabe. Caras e caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, eu, como sempre, tenho um conjunto de notas. Às vezes o discurso está elaborado, outras vezes são notas que tenho comigo, notas suficientemente flexíveis para reagir também àquilo que foi dito antes da minha intervenção. E eu não resisto a responder a algumas das interpelações, digamos assim, que a senhora Presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas me fez, mas que não são, obviamente, direcionadas nem à senhora Presidente, nem ao Instituto de Letras e Ciências Humanas, são considerações de natureza genérica sobre um aspecto que é absolutamente crítico para a Universidade, para a nossa vida cotidiana, que é a questão orçamental como a questão financeira. E não vos vou maçar com muitos dados ou muitas informações sobre os procedimentos. Mas na semana em que o Conselho Geral da Universidade aprovou o plano de atividades e o orçamento para o próximo ano, aprovou o plano de atividades e o orçamento da Universidade e o plano de atividades e orçamento dos serviços da ação social da Universidade do Minho, talvez, usando como pretexto a intervenção inicial da Sra. Presidente, faça sentido recordar aqui brevemente algumas questões essenciais desta dimensão do funcionamento da nossa instituição, da Universidade do Minho. E começava por recordar um facto que, pese embora ser sucessivamente recordado pelo reitor, por membros da equipa reitoral, pelo administrador da universidade, convém ter sempre presente. Como sabem, a Universidade do Minho, o orçamento da Universidade do Minho, tem várias fontes de financiamento. Uma fonte importante desse financiamento é o orçamento de Estado, aquilo que resulta dos impostos que os portugueses pagam, que nós próprios pagamos. Essa componente é uma componente importante do orçamento da Universidade, aquilo que é transferência direta do orçamento de Estado. Acontece que as transferências diretas do orçamento de Estado cobrem aproximadamente 40% da despesa da Universidade. A Universidade tem que encontrar, noutros lugares, os 60% restantes para assegurar aquilo que é o funcionamento normal, regular da nossa instituição, tal como nós conhecemos e gostamos que ela seja. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, e agora entrando aqui com outras contas, a Universidade tem que ir buscar dinheiro, vai buscar dinheiro à investigação, desde logo, e no nosso orçamento a componente de ID é mais ou menos muito próxima da mesma ordem da componente relativa às transferências do Orçamento de Estado. Portanto, nós temos um orçamento muito dependente da atividade de ID. Depois recolhemos as propinas que são pagas pelos nossos estudantes dos diversos ciclos de estudos e depois há também uma componente do orçamento que tem a ver com aquilo que nós chamamos genericamente as prestações de serviços que nós fazemos.
Voltando aos 40% do Orçamento de Estado, esses 40% cobrem pouco mais de 60% dos nossos ordenados, dos vencimentos que a Universidade do Minho paga. A assistência que está aqui nesta sala é maioritariamente constituída por pessoas que têm hoje vínculos contratuais à Universidade do Minho. No caso dessas pessoas, e no meu próprio caso, cerca de 40% do meu salário mensal é pago por receitas geradas nas outras dimensões da atividade da Universidade. Pelo trabalho que é feito pelos nossos investigadores, que geram overheads para a Universidade, pelas receitas oriundas da atividade de educação que nós desenvolvemos, pelas prestações de serviços que nós fazemos. Esta é uma situação que merece reflexão. Estou a falar daquilo que nós necessitamos de gerar para pagar os nossos salários, mas também para podermos estar numa sala destas, onde podemos desinfetar as mãos à entrada, onde não temos o ar-condicionado a funcionar, mas podíamos ter o ar-condicionado a funcionar, temos iluminação, temos segurança ali fora, temos gente que limpa todos estes espaços. Há, portanto, um vasto conjunto de despesas que têm que ser também financiadas por esta componente da nossa atividade. Esta é a situação da Universidade, esta tem sido a situação da Universidade e é, deve dizer-se, uma situação interessante no quadro das universidades portuguesas. A Universidade do Minho é, das universidades públicas portuguesas, aquela cuja percentagem de orçamento dedicado a pagamento de salários é mais baixa. Esta situação que, como eu digo, é a nossa situação atual, é a nossa situação há bastante tempo, requer um grande esforço por parte da instituição e coloca permanentemente uma pressão sobre a instituição. E a pressão que coloca é também no sentido de nos impor um enorme rigor relativamente à nossa despesa. E, portanto, quando as unidades orgânicas, quando as unidades de serviços, quando as unidades culturais têm ou não têm um financiamento à altura das suas expectativas, isso não é por deleite ou por arbítrio do reitor. É porque as nossas condições concretas são aquelas que são. E essas condições são escrutinadas a vários níveis. O que foi isso que o Conselho Geral fez na segunda-feira passada. E fê-lo suportado num conjunto de pareceres técnicos para tomar a sua decisão. As nossas contas são regularmente escrutinadas. A situação financeira da Universidade é regularmente reportada nos órgãos da instituição, no Conselho de Presidentes das Unidades Orgânicas. E esta opção, que é a opção política desta reitoria, assenta num princípio, que é o da convicção de que quanto mais transparentes nós formos, quanto mais claramente enunciarmos para dentro da comunidade aquilo que são as condições específicas, também no plano financeiro da Universidade, tanto mais elevada será a consciência de todos os membros da comunidade e tanto mais eles estarão disponíveis para compreender e reagir àquilo que é essa mesma situação. Nós temos uma situação variável dentro da universidade, de unidade orgânica para unidade orgânica. Nós temos unidades orgânicas que são capazes de gerar mais receita per capita de investigador ou docente do que outras unidades orgânicas. Este facto prende-se, entre outras coisas, com o facto dos financiamentos disponíveis serem variáveis e poderem suscitar uma maior capacidade de apropriação de certas áreas face a outras áreas. E esta situação é uma situação que pode ser muito crítica em alguns momentos.
Mas a verdade é que tem prevalecido dentro da Universidade do Minho um princípio de coesão institucional. E aquilo que nós temos são unidades que, independentemente da maior capacidade de gerar receita, têm estado disponíveis para que essa receita possa ser colocada ao serviço de outras unidades que não têm, por razões que lhes são externas, a mesma capacidade de geração de receitas. Mas a universidade debate-se com um problema que é um problema real, que é um problema cotidiano e que é um problema que obviamente preocupa permanentemente o reitor, a equipa reitoral, o administrador da universidade, que é a arrecadação, que é a necessidade de encontrar novas fontes de receita. O nosso orçamento é um orçamento executado de acordo com regras que são muito claras. O orçamento é um orçamento previsional e nem sempre depois, ao longo do ano, é possível encontrar as condições para executar aquilo que foi dito que nós queríamos executar. Nós traçamos um cenário no início do ano e esse cenário pode-se ir alterando ao longo do ano. É visível, julgo eu, para todos nós, que o que se passou este ano, que teve uma tradução também, de facto, na diminuição de gastos, porque teve também um impacto violento na geração de receita. E, portanto, houve acertos que foi necessário fazer. Isto é o que sempre acontece. E, portanto, a situação é esta. Quer dizer, quando não há dotação, ou quando há redução de dotação, não é por capricho do reitor. Nem o reitor, infelizmente, para ele e para a instituição, tem um cofre sem fundo no Largo do Paço, ou em Azorém, ou aqui no campus de Baltar. Não tem, infelizmente não tem. Tem que gerir e procurar gerir de forma criteriosa aquilo que são os recursos que tem ao seu dispor. E a geração desses recursos é algo que deve constituir permanente preocupação de todos os nossos investigadores, de todos os nossos docentes e de todos os nossos trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão. E, portanto, nesta medida, e eu fechava este introito, e parafraseando também, há bocado a senhora Presidente citou uma eminente estadista, eu vou responder também com uma paráfrase, não uma citação de um outro eminente estadista, que é, sim, as unidades, os investigadores, os docentes devem perguntar à universidade o que é que a universidade pode fazer por eles. Mas também, em permanência, se devem perguntar o que é que eles podem fazer pela universidade. Dito isto, uma outra nota sobre o Annus Horribilis, que era algo sobre... Eu não quero sequer fazer um grande exercício sobre esta matéria, mas são conhecidas as dificuldades por que passamos. A avaliação que eu, contudo, o que isto pode ter de juízo em causa própria, que eu faço, é que a nossa universidade reagiu de uma forma absolutamente exemplar. A universidade não interrompeu a sua atividade. A universidade migrou a sua atividade docente para plataformas digitais e manteve, às vezes com grande dificuldade, deve dizer-se, mas manteve a sua atividade de investigação, que foi, evidentemente, afetada, mas foi capaz de a manter, foi capaz de manter os seus serviços em funcionamento, com dificuldades inevitáveis, óbvias, explicáveis, e foi capaz de continuar a assegurar alguma prestação de serviços. Daqui a pouco vai ser lançado aqui neste espaço, Sra. Vice-Reitora, é aqui neste espaço, não é? É neste espaço mesmo. Um livro intitulado A Universidade do Minho em Tempos de Pandemia, para que contribuíram muitas pessoas que estão aqui nesta sala. E que é, para mim, um testemunho notável daquilo que a Universidade foi capaz de fazer, daquilo que a Universidade foi capaz de produzir enquanto pensamento,
enquanto pensamento sobre a situação que viveu ou sobre situações de natureza semelhante, mas também daquilo que a Universidade foi capaz de produzir enquanto projeção para o futuro. É um conjunto vasto de textos, suponho que cerca de 50 textos, que nos dão um relato impressionante e que a mim pessoalmente muito me orgulha daquilo que a Universidade foi capaz de fazer. E que, obviamente, nos dá alento. A mim, pessoalmente, dá-me alento, não é? Se, em situação muito difícil, fomos capazes de reagir como reagimos, temos que acreditar, não é? que estas 4 décadas e meia, agora já endereçando o meu discurso à situação concreta que nos trouxe aqui hoje, que estas 4 décadas e meia a criar conhecimento vão ter continuidade e vão ter condições de serem aprofundadas. Voltando a este mote, às 4 décadas e meia a criar conhecimento, ou aos 45 anos de letras, artes e ciências, que de facto são expressões muito sintéticas que resumem um percurso longo, complexo e rico do Instituto de Letras e Ciências Humanas. Ao longo deste qualquer dia meio século, as áreas das ciências humanas e das humanidades contribuíram de forma decisiva para uma configuração específica da Universidade do Minho, que seria uma coisa outra se não tivesse no seu âmbito as letras e as ciências humanas. Se a Universidade do Minho fosse, porventura, amputada dos estudos linguísticos e dos estudos literários, da filosofia e dos estudos de cultura, das artes performativas, nas suas múltiplas declinações, se tivesse desconsiderado esta área seminal da Universidade Europeia, seria, de facto, uma outra coisa. Seria uma instituição menos diversa, menos cosmopolita e, por isso, claramente mais pobre. Estaríamos privados de coisas como estas que vimos hoje aqui neste palco. Empobrecimento que resultaria também, e este é um aspecto que eu quero sublinhar, da perda dos efeitos fertilizadores que na Universidade do Minho têm resultado das articulações entre as diferentes áreas científicas e de formação. Isto é, perdas nossas de áreas científicas ou de áreas de formação são perdas em si, seriam perdas em si, mas seriam perdas também por aquilo que nós perderíamos por efeito da ausência de cruzamentos dos quais nós temos sido largamente beneficiários enquanto instituição e enquanto comunidade. E, portanto, obrigado ao Instituto de Letras e Ciências Humanas verificado este percurso, cabe-me reafirmar o compromisso da Universidade do Minho com esta unidade orgânica. Agradecer ao Instituto de Letras e Ciências Humanas é, evidentemente, agradecer a todos os docentes, a todos os investigadores, aos trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão, e aos nossos estudantes, uma das razões essenciais de ser da instituição. Parabéns, portanto, pelo aniversário e por aquilo que ele representa. Tem sido frequente, há um discurso frequente no quadro das letras e das ciências humanas sobre as ameaças que sobre este campo pairam, e que, aliás, conduzem a um frequente autoquestionamento das próprias áreas, que é, eu diria, uma expressão natural da indagação intelectual que caracteriza este campo. Mas eu importar-me neste momento, sobretudo, olhar para aquilo que foi conseguido. E como é que eu olho para aquilo que foi conseguido no âmbito das letras e ciências humanas na Universidade do Minho? Vejamos então. O ILS vem, nos últimos anos, de forma consistente, conseguindo resultados cada vez mais sólidos no recrutamento de estudantes, ao nível da graduação e da pós-graduação. O ILS tem uma oferta educativa diversa, completa e com importantes elementos de renovação, que a senhora Presidente já hoje acrescentou com novas possibilidades de projetos de ensino.
Estes elementos de renovação são muito visíveis quando nós olhamos para áreas que foram emergindo aqui, que se foram rapidamente consolidando. Os estudos orientais, o teatro, a música, as humanidades digitais, conferem, de facto, à oferta educativa do Instituto um caráter de modernidade e de inovação que importa relevar. Depois, no movimento, que aliás é contrário àquilo que se verificou em outras unidades orgânicas, o ILSE decidiu desdobrar um centro de investigação que tinha em 2 unidades de investigação. As classificações que estas unidades vieram a ter no quadro da avaliação conduzida pela FCT fizeram jus a esta opção. O resultado, hipoteticamente, podia ter sido outro, mas foi um resultado francamente positivo para o Instituto, que vê assim também criadas condições para uma efetiva expansão daquilo que são algumas das principais linhas de atividade que hoje conduz. Nesta perspectiva, o ILSE tem um projeto de ensino atrativo e de qualidade, e esta qualidade pode ser aferida também pela natureza dos estudantes que tem conseguido atrair, realiza uma investigação sólida e reconhecida, desenvolve interação com a sociedade assente em estruturas e projetos consolidados. Evidentemente, como qualquer das nossas unidades orgânicas, tem espaço para aprofundamento da sua missão, tem espaço para crescer ainda, para se consolidar, mas está neste momento com uma base extremamente sólida e que permite aspirar a mais altos voos, por um lado, mas que também desafia a uma atenção a algumas particularidades, a algumas dimensões mais particulares da vida do Instituto. Permanecem cursos com procura mais baixa do que seria desejável, com efeitos sempre também indesejáveis, seja dispersão de candidatos, seja sobrecarga de docentes, sem consequente tradução, digamos, no número de estudantes. E agora queria caminhar já num outro sentido, há hoje necessidade de, considerando também aquilo que são as condições concretas de recrutamento que temos vivido, e ainda ontem na Escola de Direito, onde nós também celebramos o dia da Escola, eu fiz menção à importância desta aproximação. Os estudantes têm que estar mais no centro das nossas preocupações. Isto nem sequer é uma questão endereçada ao Instituto de Letras, é para toda a universidade. Os estudantes têm que estar mais no centro das nossas preocupações. Nós estamos cada vez mais a lidar com estudantes de diferentes origens, com diferentes mundividências, com diferentes hábitos, com diferentes capitais culturais, digamos assim, e essa diversidade, que é em si enriquecedora, tem que ser equacionada pela universidade no sentido de evitar fenómenos sempre possíveis, não é? De abandono ou de insucesso académico. E aqui nós temos estruturas e temos projetos que merecem ser olhados com atenção, requerem maior preocupação da nossa parte e requerem também uma estabilização no seu funcionamento. Eu tenho insistido muito na importância das comissões de curso, que nós temos previstas estatutariamente, regulamentarmente, mas que nem sempre funcionam do modo que é esperável. E as comissões de curso são a estrutura de gestão de proximidade do desenvolvimento dos cursos. É onde nós encontramos maior conectividade com os nossos estudantes e, por isso, têm que ser assumidas pelos conselhos pedagógicos, pelas unidades orgânicas, pelas estruturas de gestão ao nível da universidade, designadamente a Comissão Pedagógica do Senado Académico, como um lugar essencial de monitorização das formas de desenvolvimento dos nossos cursos. Iniciativas como o programa de tutorias e mentorias ou a atividade do observatório devem ser também mobilizadas para este efeito.
mas dispondo nós de um conjunto de mecanismos que pode eventualmente ser complementado com outros, esta centralidade do estudante é absolutamente essencial. O nosso país, as nossas famílias estão a fazer um esforço muito grande para a colocação de cada vez maior número de estudantes no ensino superior. Essa massificação do ensino superior traz riscos associados e as instituições não podem desligar-se de um envolvimento efetivo na criação das melhores condições para que os percursos académicos sejam percursos bem-sucedidos. Eu diria quase por arrasto, relativamente ao que acabei de dizer, vem a questão da formação dos docentes. Eu não sei se isso é perceptível para todos que estão aqui nesta sala. Nos meses passados, a mobilização da comunidade docente da Universidade do Minho em torno de práticas de formação, que foram requeridas por aquilo que foram condições muito particulares em que tivemos que atuar, foi absolutamente extraordinária. E é importante não perder esse balanço. É importante aproveitar esta experiência que foi acumulada para tornar algo que, de facto, com a dimensão que teve, foi extraordinário, em algo de regular, em algo que faz parte do nosso cotidiano. Julgo que todos percebemos o significado que pode ter para um jovem professor auxiliar contratado por nós, chegar a uma turma com a composição que as nossas turmas hoje têm, sem dispor de ferramentas essenciais para se relacionar de um modo significativo enquanto professor com aquele grupo, enquanto grupo de estudantes. Nós não podemos dar-nos ao luxo de criar circunstâncias deste tipo e, portanto, temos que regularmente ter uma aposta na formação de docentes. E eu vou buscar agora, numa esfera bastante distinta, ainda no campo da educação, um terceiro tópico em que eu tenho recorrentemente insistido. E recorrentemente insistido porque entendo que nós estamos a atravessar um período que vai exigir alguma reconfiguração da atuação das instituições de ensino superior no âmbito, no domínio da formação e da educação, que nós não devemos desperdiçar e que, ao contrário, devemos ser capazes de ser dos primeiros a mover-nos de forma sistemática nesse sentido. Refiro-me aos cursos de curta duração, cursos não conferentes de grau. Também ontem falei disto na escola de Direito e tenho falado em vários outros lugares. Parece-me ser uma oportunidade que se oferece às instituições e oferece também porque ela é uma necessidade sentida, não é? Enfim, há depois as palavras inglesas que eu nem vou sequer aqui utilizar, mas a ideia da capacitação ou da recapacitação de pessoas num período que vai ser terrível, não é? De grande transformação económica e social, não temos dúvidas que isso vai acontecer e, portanto, eu não serei tão otimista quanto a senhora Presidente na progressão imediata de um anos horríveis para um anos miráveis. Não acredito que isso venha a acontecer. Ainda temos muito pela frente, temos muito que andar antes de provavelmente retomarmos aquilo que eram os níveis que tínhamos antes do início da pandemia. Aí vão sentir-se necessidades de qualificação, de requalificação, de reconversão de pessoas. E há uma oportunidade que se oferece às instituições. E essa oportunidade está já enunciada nos planos de resiliência e de recuperação no contexto nacional e no contexto europeu. E temos que estar preparados para dar respostas a esse nível. Duas notas que queria deixar ainda nesta elaboração sobre caminhos possíveis. O Instituto de Letras e Ciências Humanas tem, no mestrado europeu em lexicografia, um exemplo muito interessante do que pode ser cursos de mestrado desenvolvidos em colaboração com instituições europeias. Há uma experiência aí acumulada, que é extensiva, aliás, a outro mestrado que o Instituto tem em funcionamento,
parece-me que esta experiência acumulada não pode ser desperdiçada e tem que ser amplificada ou ampliada. E isto prende-se com algo que também já me ouviram certamente várias vezes dizer. Assim, a Universidade do Minho não pode esquecer que o seu espaço primeiro de inserção é o espaço europeu de ensino superior. Porque também é aí que se encontram as grandes oportunidades que se oferecem à instituição. E o que eu queria deixar era este incentivo ao Instituto para que, aproveitando a experiência que foi acumulada, se pudesse, a partir do alargamento da rede de relações interinstitucionais, se pudesse avançar no sentido de novas experiências. A Universidade do Minho tem um número de mestrados europeus muito mais baixo daquilo que devia ter, face àquilo que são os níveis de internacionalização da nossa instituição. As relações com os países da diáspora, que são, e eu conheço alguns casos de professores e de investigadores do Instituto de Letras e Ciências Humanas que têm explorado muito esta vertente, devia também suportar algum acréscimo de internacionalização neste domínio. Sem perder de vista, obviamente, aqueles outros espaços, designadamente o espaço da CPLP. E aqui volto a dizer aquilo que disse o ano passado, volto a dizer o que disse o ano passado. Há caminho a ser feito pelo Instituto de Letras e Ciências Humanas, que me parece tem potencial e tem à sua frente espaços de exploração de relações com entidades, com universidades de países deste espaço, com suporte em algumas agências de financiamento nacionais, que não está ainda a ser suficientemente explorado. Eu diria que aquilo que estamos a fazer nos estudos orientais, onde o trabalho é de facto muito mais difícil, muito mais desafiante, não é? Porque, enfim, dadas as diferenças linguísticas e culturais, e o Wills tem feito aqui um trabalho notável, devia ser assumido como exemplo para aquilo que podemos fazer no quadro das relações com os países de língua oficial portuguesa. A senhora Presidente disse também uma coisa importante em relação à investigação, que eu vou aproveitar, tinha previsto falar nela, mas tenho também esse mote. De facto, aqui, as condições para o desenvolvimento do trabalho de investigação no Wills hoje são muito promissoras. Não é? Temos 2 centros com classificação de muito bom, temos um número de investigadores integrados nos dois centros que se aproxima das 8 dezenas, integrados, pois associados é preciso juntar mais uns 50, não é? Com um número expressivo de estudantes de doutoramento, com um número expressivo de investigadores contratados, são 10 investigadores contratados que o Wills tem neste momento, com vários projetos de investigação em desenvolvimento, e, portanto, eu diria que do ponto de vista da estrutura e do ponto de vista dos recursos humanos, o Instituto está capacitado. Temos um enorme problema pela frente. Que foi aquele que a senhora Presidente mencionou. O que se passou com os resultados da última call da FCT no concurso para todos os domínios científicos é do domínio do impensável. Não é? Isto é, termos 5% dos projetos aprovados torna este programa com uma taxa de sucesso que é mais baixa do que as bolsas do IRC. Portanto, alguma coisa está mal aqui. Alguma coisa está profundamente errada. Nós estamos a assistir no país a uma aposta fortíssima nos recursos humanos e percebe-se, quer dizer, não há sistema sistema científico que sobreviva sem investigadores. Parece óbvio, não é? Mas é preciso associar, como há tempos dizia um colega meu, é preciso associar ao emprego trabalho. Não é? E o trabalho só pode ser fornecido pelos projetos de investigação. E, naturalmente, que é desolador quando se olha para este resultado. E enfim, quer dizer,
Eu fico feliz por a Universidade ter o resultado que teve, é um resultado típico da Universidade, aproximadamente 10% dos projetos, aproximadamente 10% do financiamento, é isso que nós representamos no Sistema Científico Nacional, mas a verdade é que em números absolutos, em financiamento absoluto, aquilo que resultou desta call da FCT é extremamente penalizador. E se este quadro se mantiver, e terão visto já que foi anunciada a abertura de uma nova call para janeiro de 2021 e que o pacote financeiro é idêntico ao que esteve em jogo nesta última call, o cenário não é um cenário particularmente estimulante. Sobretudo se olharmos para as fontes de financiamento nacionais. E sobretudo se olharmos para a FCT enquanto fonte de financiamento. O que coloca aqui um enormíssimo desafio a quem se move nestas áreas das letras e das ciências humanas, que é o de encontrar outras fontes de financiamento, que é encontrar outras articulações, outras relações, e o apelo que eu deixo aqui é esse, é dizer aos meus colegas do Instituto de Letras e Ciências Humanas que é preciso dar passos claros nesse sentido. Buscar relações, conexões, articulações com outros centros de investigação da universidade ou de fora da universidade que permitam alicerçar projetos que tenham maior potencial de captação de financiamento e permitam desenvolver atividade de investigação. Aproximo do fim e a conversa já vai longa. Mas não queria deixar de falar de recursos humanos. Sobre o envelhecimento do nosso corpo docente, sobre a necessidade de qualificação desse corpo docente, parece-me que não há dúvidas. Impondo-se uma renovação, que é uma renovação que é, em larga medida, determinada, porque é assim que nós trabalhamos na Universidade do Minho, não é? Nós contratamos docentes em função dos alunos que somos capazes de captar. Não pode ser de outra maneira. Portanto, é bom nunca esquecer esta relação. Haverá tanto mais possibilidades de abrir vagas para professores de carreira, quanto nós tivermos alunos que o justifiquem. Destas duas coisas não são de todo separáveis. É separável disto que eu estou a dizer a questão da qualificação. Da qualificação, e aqui por qualificação estou a entender a progressão. E nós temos, na Universidade do Minho, uma situação que, ao nível nacional, não é má. Nós não comparamos muito longe disso. Nós comparamos bastante bem com a generalidade das instituições, mas temos, de facto, nichos dentro da universidade em que estamos longe dos valores que estão previstos pelo ECDU. Em termos de distribuição dos professores pelas posições de professor catedrático, professor associado e depois de professor auxiliar. Eu recordava que nós temos neste momento em desenvolvimento dentro do ILS 4 concursos, 3 para professor auxiliar e 1 para professor associado, e encerramos em 2020 6 concursos, 4 para professor auxiliar e 2 para professor associado, estando pendentes a autorização do reitor 2 concursos que foram solicitados já há tempos pela escola. Esta situação é uma situação que representa um passo importante no sentido da aproximação dos valores de distribuição das categorias por aquilo que está previsto no ECDU. Nós temos escolas que já chegaram a esse patamar, temos escolas que estão ainda bastante distantes desse patamar e temos escolas que se podem aproximar significativamente desse limiar e o Instituto de Letras e Ciências Humanas está nesse caso. Para fechar, eu podia falar dos trabalhadores técnicos administrativos e de gestão,
Isto exigia-me já um conjunto de considerações adicionais, mas o que quero dizer é que essa questão está a ser, neste momento, equacionada a partir da elaboração daquilo que vai ser uma matriz de imputação destes trabalhadores às unidades orgânicas em função do número de docentes e do número de estudantes que lhes estão associados. Duas notas finais que são de alegria. Portanto, eu quero terminar esta minha fala com notas de otimismo. A primeira, nós vamos ter, sem dúvida alguma, no próximo ano, em funcionamento, em Guimarães, as novas instalações no Teatro Jordão, que vão garantir ao nosso curso de teatro condições absolutamente únicas de funcionamento. E isto é uma excelente notícia, que traz dores de cabeça adicionais para a administração da universidade. Quer dizer, porque uma coisa é termos o edifício, a outra coisa é equiparmos o edifício, não é? E a outra ainda é gerir o edifício. Não é? Seja como for, há razões para estarmos muito contentes com o que vai significar esta obra de capacitação da nossa infraestrutura para acolher um curso com exigências muito particulares, como é o caso do teatro, que tem funcionado em condições precárias, sabemos isso, enfim, várias interações com a escola a este propósito. Em muitos casos nós tivemos cursos, quando os lançámos, a funcionar em situações precárias, fomos capazes também de paulatinamente ir melhorando essas condições, e julgo que aquilo que se vai passar em Guimarães é, desse ponto de vista, muito interessante. Sendo que o que se vai passar ali nos cria responsabilidades especiais. Nós não podemos frustrar as expectativas que foram colocadas, que estão a ser colocadas neste projeto. E já agora há aqui um outro aspecto que eu gostava de deixar à reflexão do próprio Instituto. O município de Guimarães lançou no bairro, naquilo que podemos chamar genericamente o bairro de Couros, um projeto sociocultural a que chamou Bairro C, e que pretende beneficiar da coexistência naquele espaço de um conjunto significativo de infraestruturas, muitas delas ocupadas por projetos da Universidade do Minho, e que pode ser uma experiência única de revitalização de uma área urbana com base no conhecimento e na cultura. E desse ponto de vista, o desafio que fica aqui é o do Wilsh olhar para aquele espaço não apenas como um lugar onde se desenvolve um curso de teatro, mas como um lugar que está inscrito numa área específica da cidade, com características muito próprias e que dispõe de um enquadramento que permite uma intervenção muito mais ampla, muito mais vasta da estrutura nossa que gera o curso de teatro. E, portanto, o que eu espero é que sejam rapidamente desencadeados os mecanismos tendentes a uma articulação com o desenvolvimento deste projeto, por forma a que a presença da universidade ali, e ela será vincada também por outras valências que vamos ter ali naquela área, mas que possa ser muito mais do que, não é de forma depreciativa que eu vou dizer, que seja o mero desenvolvimento de um curso. É isso, e isso é muito bom, mas é isso inserido num projeto mais vasto de natureza sociocultural. Segunda nota de alegria, pelo facto do professor Vítor Aguiar Silva ter recebido o prémio Camões 2020, que é o prémio mais importante, o prémio literário mais importante de língua portuguesa. Uma pessoa que nós conhecemos todos muito bem e que vimos com grande agrado ser premiada em reconhecimento do modo decisivo como marcou o campo da teoria da literatura e contribuindo para uma reconfiguração clara dos estudos literários, não só em Portugal, como na generalidade dos países de língua portuguesa, para lá do seu impacto internacional. E eu não queria deixar de passar esta ocasião também sem mencionar aquilo que foi a importância do seu ensaísmo e da sua ação, não só do ensaísmo, da sua ação também, relativamente às questões da política de língua portuguesa e ao cânone das literaturas de língua portuguesa.
E também, e agora toco numa área que me é particularmente grata, não é? As questões de ensino da literatura e do ensino do português. Sabemos que o professor Aguiar e Silva teve também um papel determinante na construção desta escola, do Instituto de Letras e Ciências Humanas, e como teve da Universidade do Minho. E, portanto, eu queria neste momento também dar conta de como a Universidade se sente orgulhosa pela atribuição deste prémio ao nosso professor Vítor Aguiar e Silva, que é um exemplo inspirador de dedicação ao trabalho académico e de compromisso com a causa universitária e com a causa da universidade pública. Enfim, termino pedindo-vos desculpa por esta extensão, porventura excessiva, da minha intervenção, de modo que gosto sempre de terminar, que é dizendo da minha confiança no Instituto de Letras e Ciências Humanas, naquilo que é o seu projeto, e é uma confiança que está alicerçada no percurso que foi feito até agora e que resulta do compromisso de todos os membros da comunidade do Instituto de Letras e Ciências Humanas. E desejo-vos, portanto, os maiores sucessos para os anos vindouros, os maiores sucessos ao Instituto de Letras e Ciências Humanas. Muito obrigado. Em nome do ILS, muito obrigada a todos os que gentilmente nos acompanharam nesta sessão, tanto nesta sala como à distância. Em nome do Sr. Reitor, declaro encerrada esta sessão. Obrigada.